Voltamos para o terceiro bloco. Hoje, no centro dessa roda de conversa sem filtro, conversamos com a professora pesquisadora Elizabeth Rodrigues. Destaco também a participação dos jornalistas convidados, lembrando que este programa está disponível no nosso canal do YouTube e nas mídias sociais. Quer começar, Aldo? Com certeza. Professora, do bloco anterior, estávamos nos encaminhando para uma questão relacionada à prática. E tem um pensamento que diz, se a teoria não acontece na prática, há alguma coisa de errado na teoria. A senhora concorda com isso? Nem sempre. Porque, na verdade, a metodologia de aplicação da teoria é muito responsável pela validação da teoria. Então, a teoria pode ser muito forte, no entanto, a sistemática que o pesquisador utilizou para validá-la pode não ser adequada. Então, alguém tem uma caneta aí para me emprestar? Quando Leonardo da Vinci falou sobre leis, ele disse, você tem uma teoria, você testa essa teoria 3 vezes. Se ela se repetir, é porque ela é válida. Quer ver? Soltou, cai. Soltou, cai. Soltou, cai. Depois Isaac Newton ia dizer, matéria atrai matéria na razão direta de suas massas, na razão inversa do quadrado das distâncias. Mas Isaac Newton, Leonardo da Vinci, de forma bem simples, testou a lei da gravidade. A teoria, muitas vezes, tem lacunas, sim, e a prática comprova que é preciso reformar ou não tem validade. Mas é preciso que o pesquisador busque a fundo a forma de testar e de praticar para sua validação. Professora, eu tenho uma curiosidade. Assim, hoje você tem a TV e as redes sociais como fontes poderosas de informação. Eu queria saber como é que os educadores têm trabalhado isso em sala de aula? Pois houve um momento em que se dizia, não, o aluno não pode ir para a aula com o celular. É porque ele ia para o celular para questões exógenas. Mas hoje, com as metodologias ativas, o conceito de disciplina foi revolucionado. Você pode olhar uma sala de aula em que todos os alunos estão em pé e estão com o celular na mão ou com tablet. E você compreende que o foco está todo no trabalho e na discussão. O modo como as tecnologias são implementadas é fundamental para que elas sejam aliadas do processo de aprendizagem e não para sair o foco. As escolas precisam ter em mente que tecnologia é instrumento. O importante é o tema, o componente curricular, o assunto que está sendo tratado, em que profundidade e com que sistemática, para que esse instrumento cumpra o seu papel. Professora, eu lhe pergunto, qual é o maior desafio da família todo nesse processo? Escola, tecnologia, futuro, de que forma trabalhar isso, onde a família também tem essa participação? Porque não cabe só à escola, hoje em dia, com essa terceirização da educação, dos sentimentos, de jogar o seu filho dentro daquele ambiente e formar ele para o mercado de trabalho de uma forma formal, educacional. Onde é que fica o papel da família nesse sentido? Uma criança, uma vez, disse, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser um tablet. Por quê? Para meu pai prestar atenção em mim. Então, você vê, às vezes, numa família que chega do trabalho e da escola, 2 filhos, pai e mãe. Cada um está no celular à noite. A resposta é presença. Presença. Nós conversávamos aqui antes do programa, não é verdade? Como é que se faz para conter o nosso filho hoje
numa rede social. Quer dizer, é público, ele está na praça, ele está no mundo. Presença. Ainda funciona muito a questão do pai e da mãe terem um rec em casa. Vamos colocar o celular no rec quando chegar em casa e vamos conversar no almoço, e vamos discutir o que vimos hoje e vamos interagir. Esse hoje é o principal desafio. É o mundo virtual tão alienante e tão atraente ter os limites de tempo e de espaço para que a família possa viver no mundo real, consolidando suas relações afetivas, plantando as melhores sementes para colher mais adiante. Como que é pensada a diversidade dentro da formação dos alunos, de todos os níveis, da educação básica até a educação superior? A diversidade é um tema que precisa ser tratado de forma transversal. Ou seja, muita coisa se trata de forma interdisciplinar. Interdisciplinar significa um bolo que você corta as fatias. Aqui está geografia, história, você corta a fatia e diz, esta é geografia, esta é história. E o que é transversal? Transversal é o fermento do bolo. Está onde? Não sei. Está em toda parte. Não é possível você tocar na transversalidade. E assim tem que ser tratada a diversidade. Ou seja, os alunos estão trabalhando no laboratório, maker, e eles têm um aluno deficiente visual que está com eles. Então, agora nós vamos criar equipamentos para facilitar a vida do nosso colega no laboratório. Aí eles criam um equipamento que ele põe um cinto e ele detecta quando ele chega perto de uma bancada, entendeu? Então, você trabalha no dia a dia, em qualquer situação, não a tolerância. Porque essa palavra é uma palavra que não tem no nosso vocabulário, tolerância. A palavra é respeito. E quando você trabalha com crianças e jovens, você se emociona com a solidariedade, com o companheirismo, como ele quer criar projetos, como ele quer que o colega que esteja em qualquer dessa situação de minoria interaja e seja feliz, que é para isso que a gente veio aqui. Muito bom. A senhora é conselheira do Conselho Estadual de Educação do Estado e eu sei que há muitas demandas nessa pasta. Qual que é a mais urgente? Sócrates ensinava nas praças, nas ruas. E os seus discípulos eram os mais bem preparados que nós conhecemos. A partir desse exemplo, eu gostaria de dizer uma coisa. Havia escola construída? Não. Havia biblioteca? Não. Havia laboratório? Não. O que havia? Professor formado. Professor que não respondia a uma pergunta do aluno. Professor que respondia a pergunta com questionamento. Professor que fazia do aluno o protagonista de sua aprendizagem. Sócrates jamais respondeu a uma pergunta de um discípulo. Então, quando você pergunta, para que é este cartão que a senhora está me entregando? Sócrates responderia, o cartão de convite. Ele jamais responderia isso. Ele dizia, leia o cartão. O que está escrito? O que você leu que faz você pensar assim? Isso se chama algo que tem hoje em Harvard, mas que Sócrates já fazia, chama-se design thinking. É você olhar uma coisa, perguntar, o que você está vendo? Eu estou vendo um quadro de um animal que está andando devagar. O que você viu que faz com que você entenda ou depreenda que o animal está andando devagar? É o tamanho das passadas. E aí, sempre o método da maiêutica, porque a mãe de Sócrates era parteira. Então, ele disse, com as ideias dos meus discípulos, vou fazer o que minha mãe fazia, vou parturiar suas ideias. Então, resumindo, professores que, formados, habilitados para o seu componente curricular, deixem o protagonismo ao aluno, jamais respondam as suas dúvidas
mas deixe que os alunos cheguem às suas respostas. Ou seja, em uma expressão, qual é a maior demanda? Ensinar a pensar. Vamos de um rápido intervalo? Até o próximo bloco. Não sai daí.